número 2. Estamos hoje na nossa segunda escola bíblica dominical do segundo trimestre de 2020, com o título da lição: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, a perfeição das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, a excelência das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, a grandiosidade das bênçãos espirituais conquistadas por Cristo Jesus para cada um de nós. Texto-áureo está em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo de número 1, do versículo de número 3 e 4, e do versículo de número 9 ao versículo de número 14. Os irmãos só vão me acompanhar, amém? Amém. Versículo de número 3 de Efésios capítulo 1 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Lição de número 2 vai falar sobre a grandeza espiritual das bênçãos de Deus assegurada para cada um de nós por Cristo Jesus. Esse é um texto em que algumas igrejas não costumam estudar, não costumam trabalhar em suas liturgias, devido às bênçãos que esse texto nos fala, são bênçãos espirituais. E como infelizmente nós vivemos uma época em que o materialismo, o antropocentrismo tem tomado conta de algumas igrejas e tem focado mais a parte financeira, a parte material, as bênçãos materiais, esse tipo de texto tem sido deixado de lado. E o que o apóstolo Paulo vai falar aqui, que nós vamos estudar durante a lição, é a importância dessas bênçãos asseguradas por Cristo Jesus para cada um de nós. Essas bênçãos transcendem todo o entendimento ou toda a materialidade, todas as riquezas que esse mundo pode propor, não se compara com as bênçãos espirituais asseguradas por Cristo Jesus para cada um de nós. Sem essas bênçãos espirituais, a igreja não teria a esperança, ou nós não teríamos a esperança que nós temos de um dia entrar
na Nova Jerusalém, cantando o hino da vitória. De um dia temos a esperança que todos esses males que têm assolado a humanidade, um dia cessarão, e exclusivamente por causa das bênçãos espirituais conquistadas por Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos antigos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amados, logo nessa introdução, nós podemos notar aqui a evidência de que essas bênçãos que foram asseguradas por nós, por Cristo Jesus, são bênçãos que antes da fundação do mundo, Deus já tinha determinado nos conceder. Deus já tinha determinado nos agraciar, ou seja, antes da queda do homem. E aí, é algo que nos traz conforto neste momento de crise a qual o mundo passa, de aflição a qual o mundo passa devido a esse vírus que tem assolado o mundo. Por quê? Porque a queda do homem, a desobediência de Adão e Eva lá no jardim do Éden não pegou Deus de surpresa. O nosso Deus, ou Senhor Criador dos céus e da terra, já tinha conhecimento de tudo. E Ele não perdeu o controle da situação lá. E esse vírus que tem assolado a terra hoje, também não saiu do controle de Deus, não pegou o nosso Deus de surpresa. O nosso Deus continua no controle de todas as coisas, soberanamente. E antes da queda do homem, Deus já tinha determinado, Deus já tinha proposto, Deus já tinha elaborado o plano de restauração para a humanidade. Esse é o Deus que está sempre à frente de tudo e de todos. A Ele a honra, a glória, o louvor, a autoridade e a majestade. E os planos de Deus, ou as bênçãos espirituais de Deus, são imensuráveis ou incomensuráveis, ou seja, não se pode medir. Não se pode ser avaliado aquilo que Deus preparou para cada um de nós, isso humanamente falando. A mente humana é limitada para chegar até a perfeição de Deus. Então, aquilo que Deus preparou para mim e para você vai muito além do que os nossos olhos, do que a nossa mente, do que o nosso coração possa pensar, imaginar, desejar, sentir e enxergar. Está muito além. São grandiosidades que Jesus assegurou por nós ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar por mim e por você. Tópico 1. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ou seja, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou, até Jesus morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, a humanidade estava condenada. O pecado ainda triunfava. E aprove a Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, vencer o pecado, vencer a morte e nos dar o direito de vida eterna com Ele. E isso é o que nos mantém vivos, nos mantém de pé, enfrentando as adversidades que têm surgido na caminhada, em saber que, como eu falei em outras vezes, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza, toda aflição, tudo aquilo, todas as consequências que o pecado trouxe. O Senhor Jesus Cristo venceu cada uma delas por nós. E isso nos dá força e ânimo para continuarmos rompendo em fé. Hoje, domingo de Páscoa,
para nós é uma honra nesse domingo ministrar a escola bíblica dominical. Fazemos menção que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para que todos aqueles que hoje dormem em Cristo ressuscitem naquele grande dia do Senhor. Glória a Deus. E isso, irmãos, está muito além da compreensão humana. Ele ressuscitou para que nós também tivéssemos o direito de sermos mais do que vencedor nele, vencer a morte nele, vencer o pecado e as suas mazelas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, nesse domingo de Páscoa, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pela rede social, você tem todo o motivo para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, aleluia. Subtópico 1, do tópico 1, doxologia. O que é uma doxologia? Logo no capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, o apóstolo Paulo ele vai louvar a Deus, ele vai engrandecer a Deus, ele vai exaltar a Deus, adorar a Deus, engrandecer a Deus. Isso é a doxologia que o apóstolo Paulo coloca logo nos dois primeiros, nos versículos 3, do versículo 3 ao versículo 14. Versículo 3 ao versículo 14, o apóstolo Paulo faz isso. Por quê? Irmãos, não tem privilégio maior para a humanidade. Não tem privilégio maior para a humanidade do que exaltar a Deus, do que glorificar a Deus, do que bendizer esse Deus, do que ser grato a Deus. Logo, versículo 3 ao 14, você vê Paulo demonstrando a sua gratidão a Deus. Você vê Paulo mostrando o quanto esse Deus tem que ser louvado e adorado. E aí, nessa manhã, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido grato a Deus? Você tem sido grata a Deus por tudo que Deus tem feito por você, ou por tudo que Deus fez, está fazendo e ainda irá fazer por você? Porque se você é um homem grato a Deus, é uma mulher grata a Deus, os seus lábios louvam e engrandecem o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. E é isso que o apóstolo Paulo faz logo no início. Essa doxologia de louvor e engrandecimento a Deus. Após expor os versículos de abertura na epístola, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do refrão: para o louvor e glória de sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Ao Deus e Pai de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele o louvor e a glória para todos sempre. Aleluia, Jesus. E nós precisamos, é nossa missão, é a nossa função, em todos os momentos, seja ele de dificuldade, seja ele de alegria, seja ele de tristeza, em todos os momentos, louvar a Deus, glorificar a Deus. Em situações adversas, muitas das vezes, para a solução para a problemática, o que nós devemos fazer é só louvar a Deus. Só louvar a Deus. Só confiar em Deus, independente das circunstâncias, independente da situação. Lembra de Paulo e Silas? E Deus envia o socorro, Deus envia a providência. Amém. Quando Ele encontra um verdadeiro adorador. Louvado seja Deus. Aleluia. Então seja esse verdadeiro adorador, seja essa verdadeira adoradora do Senhor
nesta terra. Louvado seja Deus. Aleluia. 2. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que garante. Essas bênçãos nos conduzem a clamar como Paulo: bendito seja Deus. Amém. Ou seja, Deus planejou a salvação, Deus planejou a restauração, o Filho executou a salvação, executou a redenção da humanidade e o Espírito Santo assegura. E o Espírito Santo assegura para cada um de nós essas bênçãos espirituais. Glória a Deus. Irmãos, até então o que nós observamos ao analisar o Antigo Testamento, o que nós observamos é o pecado sendo coberto pelo sangue de animais. Mas o pecado ainda continuava ali. Só havia uma cobertura. Eu costumo parafrasear isso. É como se a sujeira estivesse aqui e um tapete fosse colocado por cima da sujeira e aos olhos visíveis não se conseguia enxergar a sujeira. Mas aí vem Jesus Cristo. Como o apóstolo João vai falar, capítulo de número 1, versículo de número 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Vem Jesus, ele não encobre o pecado, ele remove o meu pecado e o seu pecado. Amém. E nos dá o direito de vida eterna, nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Amém. E isso é uma honra, irmão, que transcende todo o valor ou todas as riquezas dessa terra. O homem mais rico desse mundo não teria condição de comprar aquilo que somente Jesus Cristo assegurou por cada um de nós na cruz do Calvário. Nós fomos comprados com sangue puro, com sangue carne. Seja Deus. E aí eu pergunto para você nessa manhã: como não ser grato a esse Jesus? Como não adorar a Ele? Que somente Ele podia fazer por nós aquilo que nós precisamos e Ele fez por cada um de nós. E isso sem nós merecermos. Sem nós merecermos. Deus nos amou e nos ama de forma incondicional. E o seu Filho foi entregue para ser sacrificado naquela cruz no meu e no seu lugar. Para que nós tivéssemos o direito de sermos co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? Amém. Subtópico 3 do tópico 1, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. E aí eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 12, que diz assim: não foi por sangue de bodes, bezerros, mas pelo sangue de Jesus, que entrou uma vez no santuário e efetuou uma eterna redenção. Ou seja, não foi o sangue de animais. O sangue de animais não podia cumprir o propósito salvífico de Deus para a humanidade. E o escritor aos Hebreus diz claramente que foi o sangue de Jesus, que foi o sumo sacerdote Jesus, que ao mesmo tempo em que ele era o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, ele era o Cordeiro. Ou seja, ele se oferece
se oferece em sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Sacrifício perfeito. E ele, somente o sangue dele, teve o poder de aplacar a ira de Deus contra o pecado que eu e você estávamos condenados. Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. E o interessante aqui, que Deus, no projeto salvífico dele para a humanidade, Deus não olha para um anjo. Deus não envia um anjo. Deus não envia um querubim. Deus não envia um arcanjo. Deus não envia um dos anciões. Deus não envia um dos animais, um dos 4 seres viventes. Não. Deus envia o Filho. Ele envia o que ele tem de melhor. Amém. Porque ele te ama de forma incondicional. Porque ele te ama de forma incondicional. E aí eu vou citar para vocês João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Foi por você. Foi por você que Deus entregou o Filho dele. Relaciona-se ainda com a nova experiência de conversão a Ele. Ou seja, aqueles que receberam, que aceitaram, que reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É vida nova. Renovação, refrigério, restituição de tudo aquilo que o pecado nos tirou. Jesus nos restituiu na cruz do Calvário. Amém. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isso é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Amém. Ou seja, desfrutamos de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma colocação. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade, mas não significa que todos serão salvos. Não porque o sangue de Jesus não seja suficiente para salvar toda a humanidade. Eu costumo usar uma frase de um teólogo que ele diz: o sangue de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade, mas eficiente para alcançar somente quem crê. Amém. Somente quem crê. Jesus morreu por toda a humanidade, mas somente são salvos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque o escritor de Hebreus vai dizer claramente: sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não crê, a Bíblia diz claramente que já está condenado. Ou seja, a salvação alcança somente aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu fiz essa colocação porque tem os universalistas aí que têm trazido uma heresia e que tem levado muitos no engano de que no final todos serão salvos. E não é isso que o texto bíblico diz. Não é isso que a Bíblia diz. Se eu não creio em algo, se eu não creio no Filho de Deus, eu não recebo tudo aquilo que Ele conquistou por mim. Eu estou rejeitando tudo aquilo que Ele conquistou por mim. E o próprio Jesus diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus diz que Ele é a vida e não há vida fora dele. E se eu não creio nele, não tem vida eterna. Então, o sangue de Jesus
suficiente para salvar toda a humanidade, mas eficiente para abraçar somente aqueles que creem no Filho de Deus. Deus maravilhoso. Tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é uma vida cristocêntrica? É uma vida em que Cristo é o centro. O verdadeiro adorador, ou a verdadeira adoradora, as suas decisões, seus pensamentos, seus desejos são pautados na vontade de Deus, são pautados em Cristo Jesus. Isso é ter Cristo no centro. Eu tenho aconselhado os irmãos, quando for tomar uma decisão, fazer aquela perguntinha básica: o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a decisão que Jesus tomaria agora? E assim, todas as nossas decisões, tomadas quando olhamos para Cristo, a nossa vida não será antropocêntrica, ou seja, nosso querer na frente de tudo, mas a vontade de Deus sendo executada na nossa vida e através da nossa vida. Isso é Cristo no centro. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. A revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme os seus desígnios por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, para que em tudo Jesus tenha um lugar mais elevado na nossa vida, para que em tudo Jesus tenha um lugar mais elevado nos céus e na terra. E quando ele fala aqui que essa verdade estava oculta, é porque eu costumo ensinar, e aquilo que a Bíblia diz, o nosso Deus ele foi se revelando, pastor Ivel, de forma progressiva para a humanidade. E o que é uma revelação de forma progressiva? Ou seja, Deus tanto se revela de forma progressiva para a humanidade quem Ele é, como Ele revela para a humanidade de forma progressiva o seu projeto. O seu projeto. E o que é isso? Isso é se revelar de forma gradativa, de forma paulatina, passo a passo. E aí, quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos Deus firmando com a humanidade algumas alianças. E através dessas alianças, Deus vai se revelar para a humanidade. Aliança com Adão, conhecido como aliança do começo. Aliança com Noé, conhecida como aliança da preservação. Aliança com Abraão, conhecido como aliança da promessa. Aliança com Moisés, conhecido como aliança da lei. Aliança com Davi, ou através de Davi, conhecido como aliança do reino. E aliança através de Cristo Jesus, amém, conhecido como aliança da consumação. Amém. Ou seja, lá no jardim do Éden, Deus vinha falar com Adão, mas não há evidência bíblica que Adão via Deus face a face. Não há evidência bíblica para isso. Com Moisés, Deus vai falar através de uma sarça. Com Davi, Deus vai falar através dos profetas. Mas através de Cristo. Através de Cristo, Deus fala comigo e com você, pessoalmente como Deus. Como Deus.
é a expressão máxima da vontade de Deus para essa terra que está em Jesus Cristo. A última aliança, a aliança perfeita, a aliança em que traz a perfeição de santidade adâmica, a perfeição de preservação noélica, a perfeição da promessa abraâmica, a perfeição da lei mosaica e a perfeição do reinado davídico se encontra em Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus se manifestou de forma Louvado gradativa seja Deus. até chegar à perfeição do seu Filho amado Jesus Cristo, revelado por nós ou através de nós, para a honra e a glória do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para a honra e a glória do nosso Deus. E é por isso que Jesus Cristo, totalmente homem e totalmente Deus, 100% homem e 100% Deus. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados por Deus de nos encontrarmos na aliança que Ele firmou conosco através do seu Filho amado. E o interessante aqui é que nós que precisávamos dessa aliança, nós que dependemos dessa aliança, nós é que tínhamos que ir até Deus. Mas Deus, sabendo que nós não tínhamos condição de fazer isso, Ele veio até nós. Ele veio até nós. Ele, sabendo que nós não tínhamos condição de firmarmos uma aliança com Ele por nós mesmos, Ele determinou as regras que essa aliança seriam firmadas e Ele executou essa aliança por cada um de nós. Subtópico 2 do tópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos ou cromos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Ou seja, o tempo aqui, que o versículo faz essa colocação, não está ligado ao tempo humano. Um dia 24 horas, uma semana 7 dias, um mês 28, 29, 30, 31 dias, um ano 365 ou 366 dias. Não, o tempo aqui está ligado ao tempo de Deus. E o tempo de Deus, um dia é 1000, 1000 é um. Deus não está preso ao tempo, muito pelo contrário, o tempo está na palma das mãos de Deus. Glória a Deus. E quando ele fala aqui na plenitude dos tempos, ele faz a colocação de que tudo acontecerá no tempo de Deus e para a glória de Deus. Ou seja, nada sai do controle de Deus. No final, tudo acontecerá de acordo com a vontade de Deus e conforme o projeto salvífico dele para a humanidade. Irmãos, é muito sério ao olhar algumas pessoas que estão dentro das igrejas e que não levam uma vida cristocêntrica, que têm levado uma vida de qualquer forma, segundo seus interesses pessoais. E a lição de hoje nos deixa claro de que Deus assegurou essas bênçãos espirituais através do seu Filho.
mas Ele não assegurou essas bênçãos para todos aqueles que confessam o seu nome. Porque confessar o nome do Senhor Jesus Cristo é uma coisa e vivenciar a vontade de Deus é totalmente diferente. Como é que é isso, presbítero? Você está entrando em contradição aqui? Não estou entrando em contradição nenhuma. Muitos estão dizendo que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é o meu Senhor, mas não tem levado uma vida pautada nos preceitos éticos e morais da palavra de Deus. E sem esses preceitos éticos e morais, não tem como se dizer em verdadeiro cristão. É impossível falar num verdadeiro adorador que não viva a palavra de Deus. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De homens e mulheres que tenham Ele como o fundamento da sua vida, o fundamento da sua fé, a base dos seus projetos e sonhos. E o mundo materialista em que nós vivemos, nós temos contemplado hoje, em alguns locais, os líderes espirituais preparando as pessoas para viver nessa terra e para ficar nessa terra, e não para encontrar com o Senhor Jesus Cristo na glória, porque estão pregando exclusivamente o materialismo. Nós estamos nessa terra e precisamos sim do material, sim, e Deus conhece as minhas necessidades e as suas necessidades. Antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós termos a necessidade, Deus já sabe o que nós precisamos. E Ele quer que de mim e de você, que nós rogamos a Ele por providência, sim, mas o que Ele quer de mim e de você, como primazia, é que nós busquemos em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. O reino de Deus tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 3. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Está lá no versículo de número 11 ao 13 de Efésios, capítulo de número 1, mas vamos ler lá. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós, que estáis depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. No versículo 12 aqui, Paulo está falando com os judeus, dizendo, olha, nós que primeiro esperávamos o Messias, essas bênçãos espirituais são para nós. E no versículo 13 ele fala, vós que ouviram a verdade, ou seja, os gentios, que ouviram a verdade, que ouviram o evangelho de Cristo e que foram alcançados por essa verdade. Ou seja, Paulo faz a junção aqui de judeus e não judeus a serviço de Cristo, abraçados pelo sangue de Cristo. É o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo faz, o que Paulo coloca aqui é o que ele faz em Romanos. Ele coloca judeus e gentios tudo no mesmo saco. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos dependiam da misericórdia de Deus. E por todos, Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Então, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos agraciados com a justificação em Cristo Jesus. Nós fomos agraciados com o processo de santificação liderado em nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus, e nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aguarda o último estágio da execução do projeto de Deus para a humanidade, que é a glorificação da igreja. Quando Cristo
vier na sua parúzia, na sua volta, no seu retorno, buscar a todos aqueles que foram lavados e remidos do seu sangue. E nós encontrarmos com Ele, como a própria Bíblia diz, teremos um corpo glorificado. Isso é a glorificação que nos aguarda naquele dia em que Deus determinou para cada um de nós. Para cada um de nós. Amém? Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão lugar, louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Amém. Ou seja, a missão da igreja é desfrutar dessa promessa, do cumprimento da promessa de Deus, mas a minha missão e a sua missão também é levar a esperança àqueles a qual ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. É levar a fé ao coração de muitos que, como nos tempos de hoje em que nós vivemos, estão em pânico devido a esse vírus maligno que tem assolado o mundo. É levar a paz e a esperança ao coração de cada um deles, dizendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e que no momento certo Ele trará a solução para essa problemática. E essa é a função da igreja: estar de pé diante das adversidades e prostrada somente diante do Deus Criador dos céus e da terra. Tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Vamos ler lá Tito, capítulo de número 3, do versículo de número 5 ao 7. Carta pastoral de Paulo, Tito. Capítulo de número 3, versículo 5 ao 7. Que diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias, em inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo identifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo divino, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do seu fruto. O Espírito Santo é o selo. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, a gente vemos ali reis que tinham o seu selo, tinham a sua insígnia. Os reis costumavam carimbar as suas cartas com o seu anel real, com o símbolo do seu anel real, que demonstrava que aquela carta tinha uma propriedade diferenciada de tudo e de todos, que dizia que aquela carta era particular de um monarca,
E assim também acontecia com algumas propriedades do rei. Era selada com o seu selo, com a sua marca. E todos aqueles que, ao olhar aquela marca, sabia que pertencia ao rei Nabucodonosor, rei Assuero, rei Ciro, rei Dário, rei Davi, rei Salomão, Josias. E conosco não é diferente. Com Deus não é diferente. Deus, ao executar o seu projeto de salvação para a humanidade, através do seu Filho amado Jesus, quando Jesus, após ficar, depois de ressuscitar, aproximadamente 40 dias com os discípulos nessa terra, ele sobe ao céu, e ele roga ao Pai para enviar o Consolador. Quando o Espírito Santo de Deus desce, ele é o selo. Ele é o selo na vida de todo cristão verdadeiro. É o selo que demonstra que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a esse Deus. E o texto bíblico diz: e o maligno não nos toca. Isso, irmãos, isso nos dá força e esperança de sabermos que nada chegará até nós sem a permissão de Deus. Eu já falei outras vezes, tenho observado muitas pessoas